Boa noite a todos outra vez. Eu sou a Eva Regina Laurentino e sou pedagoga, especialista em psicopedagogia clínica, mas eu trabalho já há alguns anos com radiestesia e mesa radiônica, né? Sou terapeuta holística. E sobre o assunto, o nosso assunto de hoje os tópicos somos seres lunares, nossas luzes e sombras, estudo de caso, cisão da psique. Então, aqui é o primeiro slide de abertura, né? Sexo, ato de religação. Religação de religar mesmo, de nos religar à fonte divina. Quem tem religião faz sexo, quem tem o sexo como ato religioso faz amor. E aqui meu nome, né, facilitadora Eva Regina Laurentino, e o restante que eu já me apresentei antes de abrir o slide. Nós paramos na vez passada, no slide, acabamos nesse slide, nesse aqui, né, do desenho. E aí, hoje, vamos entrar nesse slide. Como a maioria, acho que viu, né, semana passada, acho que não precisa retornar um pouquinho, né? Então... Pode continuar, Eva. Continuar, né? Então, começando nesse slide, de seres lunares a solares. Isso quer dizer que é o que nós temos que nos transformar, de lunares a solares, porque somos lunares ainda. O que é lunar? A lua, mesmo quando ela está cheia para nós, né, aqui na Terra está cheinha, toda iluminada, o outro lado dela está na escuridão. Ela sempre tem um lado na escuridão, mesmo que esteja a lua cheia aqui para nós, todo iluminado. O outro lado é a escuridão. Ela sempre tem um lado na escuridão. Então, é isso. Somos seres lunares, porque temos escuridões. Mesmo a gente estando, já tendo alguma luzinha, alguma consciência, temos muita escuridão, né? Então, aqui, essa face da lua, ó, está todinha iluminada, porque aqui está o sol. Então, toda essa face da lua, se estivesse olhando ela de cima, ela estaria uma lua cheia, toda iluminada. Mas o que acontece com o outro lado? Escuridão. Então, é isso que quer dizer. De seres lunares que somos, temos que nos transformar em solares, num sol. O sol não tem escuridão em nenhuma face dele. Ele é luz o tempo todo, né? Então, é isso que nós temos que nos transformar, num solzinho. Fogo curado, transformados em luz. Quando nós tivermos curado todas as nossas escuridões, né? O nosso fogo, quando tiver se transformado todo em luz, em fogo, sem... né, como o sol, que é fogo, não tem escuridão em lado nenhum, assim é o nosso fogo curado, estaremos transformados numa pequena luz, num deva, mas não somos curados ainda. Então, de seres lunares a solares, é isso, fogo curado, transformados em luz. Sexo tem a ver com comportamento. Os compulsivos sexuais são grandes carentes afetivos, têm baixa afetividade, não se ama e não ama ninguém. Porque compulsão é meio que um vício, né? A pessoa age, o comportamento dela é compulsivo. Ela pensa naquilo, lembra naquilo, vai fazer aquilo. É como a pessoa que come o tempo todo. Ela não come porque está com fome. De 10 em 10 minutos comendo alguma coisa. Não é fome, ela come por compulsão e vício. O sexo também é viciante, né? É uma das energias mais viciantes que tem.
Inclusive, até tem uma analogia, quando a pessoa é viciada na comida, muito, muito na comida, é porque a libido dela, a fome dela em relação ao sexo, morreu, acabou. Então, ela transforma isso em libido de comida. Então, ela come compulsivamente para compensar o outro lado. Então, alguns casos também têm a ver com isso. Então, são pessoas carentes. Quanto mais promíscua é a pessoa, mais carente ela é. E ela está tentando preencher um vazio com o sexo, na promiscuidade, numa busca desenfreada, e o vazio permanece. Permanece sempre, porque, na verdade, o vazio é de si mesma, o vazio é de alma, né? Então, isso nunca vai preencher. Mas como vira vício, a pessoa até já percebeu que não preenche. Quanto mais ela busca isso, mais vazio ela sente no depois. Ela até já percebeu, mas daí já virou vício. Fica difícil de sair até que ela adoeça. Ou até que a energia de vida dela, a libido, a Kundalini, se recolha, né, para dentro, se recolhe, nos abandona, para nos forçar a mergulhar para dentro de nós mesmos e ver o que a gente tem que mudar. Né, quando vem uma depressão profunda, é a nossa libido que se recolheu. A libido que não está mais se exteriorizando, se internaliza. É o erotismo recolhido para si mesmo. Por isso que a pessoa não tem libido quando entra em depressão, que ele se recolheu. Numa forma de nos obrigar a ir atrás, para dentro de si mesmo e buscar a causa, buscar a cura. O uso da atividade sexual é para alcançar algo espiritual. Por isso que se chama sexo ato de religação. É por meio dele, todo o trabalho sexual que se faz, tanto com parceiro quanto os exercícios sozinho, quem não tem parceiro, é um ato de religação, é um ato de meditação, né? Com os exercícios trazendo essa energia para cima, e que muitos com a prática pode chegar a um samadhi, né? Uma experiência de samadhi, como verdadeiramente numa meditação. Por quê? Quando o samadhi, a pessoa se religou à fonte divina, ou à sua própria essência, né? Uma experiência extracorpórea. Por isso que se chama religação. Fazer amor é o eufemismo para se transformar o sexo em amor. Né? Muitos falam fazer amor para o ato sexual, mas na verdade está longe de ser um fazer amor. Mas fazer amor é o eufemismo de se transformar o desejo em amor. Aquela passagem que já falamos para trás, né? De trazer a energia, puxar pela coluna, subindo todos os chakras até o frontal e trazer ao coração, transformando em amor, que é onde cruza a cruz, na altura do coração. Né? Por isso falamos que a cruz também, né, inclusive, é um ato, é um símbolo fálico, o masculino, o feminino, cruzando na altura do coração. Porque é quando se transforma em amor, o desejo unido ao anseio espiritual, né, trazido até o coração, transformado em amor. Então, fazer amor é o eufemismo para o ato sexual, né, em vez de apenas fazer sexo, ou como chamam comumente hoje, transar, né, é o eufemismo. Depressão é um convite para que você se conheça, é libido movida para dentro de si mesmo, que a gente acabou de falar, né? A depressão é a libido que se recolheu, se internalizou, para nos obrigar a mergulhar para dentro de nós mesmos
e buscar a causa, nos autoanalisar, ver o que a gente está fazendo de errado para a gente entrar naquela depressão, né? E como a gente sempre fala, e eu sempre repito isso, quando uma pessoa entra em depressão, no começo ela não dá muita bola. Se é uma pessoa promíscua que estava tentando se preencher esse vazio que ela sente na promiscuidade, no começo ela ainda acha que quanto mais buscar parceiro, ela acha que vai melhorar. E aí ela vê que vai piorando, porque não vai preencher. Então, chega um momento que a coisa está tão ruim que ela decide procurar um médico e se queixa da depressão. O médico normalmente pergunta sobre a libido. E ela fala: não tem libido com essa depressão. Por causa da depressão, a libido sumiu. E é o contrário. Ela está em depressão porque a libido abandonou. A energia sexual dela a abandonou. Para forçá-la a mergulhar dentro de si mesma, fazer uma autorrevisão, uma mudança nos atos, nessas buscas que não tem nenhuma relevância na vida espiritual dela, no crescimento espiritual, não serve para nada, a não ser o desgaste energético até que chegue nesse ponto. Então, é para ela fazer isso. Mas, infelizmente, aí o que acontece? Em vez do depressivo olhar para dentro de si mesmo, ele continua indo para fora. Aí ele vai lá para fora, vai para o médico, vai para o psiquiatra, toma remédio de fora para dentro. E não vai se curar. O dia que ele parar o remédio, se conseguir, porque até lá pode estar daí viciado no remédio, mas o dia que ele parar o remédio, o problema vai continuar lá. Porque não buscou a verdadeira causa, não tratou, né? E normalmente, como a pessoa não chega a essa conclusão, nem passa pela cabeça, quando ela melhorar, ela volta a fazer as mesmas coisas. Ela não sabe que é isso. Porque buscar médico não é buscar autoconhecimento, buscar remédio não é autoconhecimento. Embora eu concordo que em algum momento pode ser necessário para que a pessoa não faça até algo pior, né? Em algum momento pode ser necessário o remédio. Então, a depressão é exatamente isso. É a nossa divina mãe, Devi Kundalini individual, que se recolheu, simplesmente. O depressivo está com medo de olhar para dentro de si mesmo. Então, toma antidepressivo para fugir de si próprio. Na verdade, o antidepressivo, como ele está com ou sentimento de culpa, ou com medos, uma série de sentimentos, né, que até viram uma confusão, ele tem medo de olhar para cima, e até um sentimento de culpa, às vezes inconsciente, e ele tem medo de se colocar cara a cara consigo mesmo. Então, tem o medo de olhar para si próprio. Por isso que a pessoa com depressão, ela não consegue sentar e meditar, ela não consegue pensar em Deus, né? Eu já tive muitos casos de atender pessoa que fala assim: eu não consigo pensar em Deus, eu não consigo fazer uma oração me dirigindo a Deus. Isso é muito comum quando a pessoa está numa depressão já enorme, ela não consegue falar em Deus, porque é o medo, é o sentimento de culpa, às vezes até inconsciente, ela sente essa culpa, porque a nossa alma sabe tudo que a gente está fazendo contra nós mesmos, a nossa essência sabe, mas às vezes a pessoa não tem consciência clara de que ela está se autoflagelando, né? Então, é um certo medo de olhar para si mesmo. A depressão é um processo de autoerotização, aquilo que a gente falou, a libido se recolhe, em vez de ir para fora, ela se volta para dentro de si. É um amor que não é vivido externamente, e é autopiedade. Na depressão é isso, a pessoa também está com pena de si mesma. Ela está tão mal que ela tem pena de si mesma. Então, fica aquela pessoa totalmente encolhida, recolhida, ela quer ficar no escuro, no quarto escuro.
né? E geralmente fica. Se ela mora sozinha, se não tem alguém dando um apoio, fica e é terrível. A pessoa não tem vontade de viver, porque a libido de vida que está na Kundalini, aquela quantidade de energia aqui, que a gente colocou aqui, ó, né? Essa quantidade de energia aqui, energia Kundalini, ou energia de vida, libido de vida, libido, de tudo, ela se recolheu. Como que o depressivo vai estar com vontade de viver? Ele não quer viver. A energia dele se recolheu. Ele não quer mesmo. A atração é entre dois espíritos, né? Entre duas almas, não entre dois corpos. Então, antes dos corpos se unirem numa atração, as energias já se uniram. Por exemplo, não me lembro se eu falei isso na outra vez, mas duas pessoas se olham. Vamos supor que as pessoas estão num ônibus, num trem, né? Duas pessoas se olham e sente aquela atração fisicamente, né? É bonito, mas as energias já se cruzaram ali no olhar. Mas as pessoas não espiritualizadas imediatamente levam essa atração para o físico, para o desejo sexual. Se tiver oportunidade de conversar, se trocar, né, telefone, alguma coisa, para o primeiro encontro, provavelmente as pessoas de hoje já vão transar, como eles dizem hoje, não vão falar fazer amor, porque isso não é fazer amor, né? Nós explicamos o que é fazer amor, que é o eufemismo para o fazer sexo comum. Mas antes deles chegarem nesse ponto, quando eles se cruzaram, a energia Kundalini deles já se trocaram, né? Já se tocaram ali, já houve uma atração com as energias. Porque a pessoa que faz isso, ela já está acostumada a fazer isso. Olhou, gostou, já leva para esse lado, a energia já se toca. É por isso que é dito em alguns livros religiosos que a traição é em pensamento também. E é por isso também que quando surge o pensamento, a gente tem que cancelar. Se a gente sabe que aquilo não é uma coisa legal para o nosso crescimento interno, cancelo, rejeito. Somos humanos, o pensamento pode vir, mas temos que cancelar esse pensamento. Tudo começa no pensamento, como também falamos, acho que na vez anterior, e todo mundo já sabe disso. Primeiro começa no pensamento. O pensamento vem para a emoção, que já é ali a energia o magnetismo, né? Aí já vai fusionando a energia que começou no pensamento quando cruzou com o olhar do outro. Então, a atração é entre dois espíritos e não dois corpos. Tudo que temos de bom, há uma parte na sombra. Uma mulher realizadora, criativa, determinada, a sua sombra é intolerância, desconfiança, ou pode ser o homem também, né, gente? É o trator que passa por cima de todos e vê os outros como incompetentes, né? Aquela mulher realizadora, criativa, que normalmente vê os outros dessa forma. Essa mulher terá atração por um homem sereno, pacífico, fervoroso, em qualquer tipo de relação. Por isso que a pessoa pula de uma relação, vai para outra achando que não vai ser melhor. Enquanto ela for assim, ela vai atrair a sombra dela. Então não adianta ficar fazendo coleção de parceiros, vai atrair sempre o mesmo, enquanto nós não estivermos curados. Vai sempre atrair outro parecido. Então, essa mulher realizadora, determinada, vai encontrar esse cara sereno, pacífico, fervoroso e se casam pelo luminoso um do outro.
mas o sombrio um do outro aparece. Aí o sereno vira o pamonha, né? Ele que buscou essa mulher ativa, porque ele era sereno, calmo, então ele que buscou essa mulher ativa, irá passar a chamá-la de intolerante, crítica, etc. Ou seja, o sombrio dos dois vem à tona. É para isso que o relacionamento serve, para a gente se curar, para a gente ver o que o outro está projetando na gente e vice-versa. Mas o que acontece? Ninguém quer ver isso. Quando chega nessa parte, em vez de se trabalharem, cai fora. Não dá tempo de se trabalhar. Ninguém tolera mais ninguém, né? Relacionamentos não duram mais, porque ninguém tolera mais nada. Mas é justamente para a gente descobrir os nossos defeitos por meio do outro. Claro, a gente também fala que às vezes não é possível trabalhar. Às vezes um quer e o outro não. O outro não quer se trabalhar, né? Tem até um meme, todos querem ser diamante, mas nem todos querem ser lapidados. É a mais pura verdade. Se autolapidar é a coisa mais difícil que tem. É necessário o encontro das sombras, mas manter a atração da luz um do outro. O que uniu os dois no início? O que via de luminoso no outro? O que via de bom, de qualidade? Então, tem que manter esse luminoso e trabalhar as sombras, né? Esse seria o ideal. Porque se ficar trocando de parceiro, porque esse é assim, 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 vai vir outro igual, ou pior. A não ser que a gente já esteja iluminado. Aí vai atrair outro iluminado, que é muito raro aqui na Terra. Se já fôssemos iluminados, a gente já era deva. Não estava mais na série humana. Já era deva. Mas temos sombras, acabamos de ver ali, somos lunares ainda. Não sabemos encerrar ciclos. Se você não fechar um ciclo, se repetirão somente as sombras, então. São nossas escuridões que temos de curar, ao invés de ficar trocando de parceiro eternamente. Como acabamos de falar, sempre vai vir outro igual, ou até pior. Então, se a gente não se trabalhar as nossas sombras, mantendo o olhar no luminoso de cada um, vai ficar só fazendo coleção de parceiros e de sogra, como se diz, né? Se não se aprender o amor pessoal, o amor com o outro é uma ilusão. Então, a maioria das vezes é o auto-amor, é o amor próprio que não é suficiente. Então, aí a gente quer cobrar do outro todo o amor que a gente mesmo não tem, né? Aí colocamos as nossas sombras no outro e queremos que o outro nos cure, mas não queremos que o outro aponte em nós as nossas sombras, não queremos ver as nossas sombras. Como que vamos ser curados? A gente só é curado quando admite que tem uma doença, né? Por exemplo, o alcoólatra. Enquanto ele não admitir que já é doença, que virou doença, ele não vai se curar do alcoolismo. Ninguém vai curar ele por ele mesmo. Mas ele diz que ele não é alcoólatra. Eu não sou alcoólatra. É só um aperitivo. Toma 5 litros da bebida, é só um aperitivo ainda para ele. Então, enquanto ele não admitir que é doente, como que vai se curar? Se ele não admite que é doente, ele acha que ele é perfeitamente saudável. Vai curar o quê se ele é saudável? Não se cura. As mesmas coisas aqui no que a gente está falando, as nossas sombras. Se a gente não admitir, né, que tem as nossas sombras a tratar, a curar, não vai ser curado. Nenhum médico cura o doente que não quer se curar. Esse doente vai morrer. Exatamente assim, né? Então, se não aprender o amor próprio, o amor com o outro é uma ilusão. Esse estudo de caso foi feito, gente, por esse psicólogo aqui, ó, Adenauer, tá?
E esse trabalho foi um bônus que ele nos deu num dos cursos. Foi feito por ele esse estudo, tá? Adenauer, ele é um psicólogo, me parece que ele é espírita também, né? Mas é um psicólogo. Então, nesse estudo de caso, a gente vê a sombra deste homem aqui, um gerente de departamento, educado, 40 anos, né, bem vestido, não sei se está aqui mais para baixo, não lembro, bem vestido, daquelas pessoas que usa a gravata, bem apresentável, etc., né, muito certinho. Ele se desilude com a namorada que o trocou por outro. E então ele se recolheu. Com o tempo passou a sair com prostitutas, até que uma de 25 anos, está faltando um S aqui, se apaixonou por ele, com 41. Começaram a namorar, só que ele passou a ter ejaculação precoce. Ele foi ao psicólogo, né, neste psicólogo, mas ela, a ex-prostituta, porque daí ela já estava ficando só com ele, ela procura o psicólogo e ameaça matá-lo se o namorado deixasse. Porque ela achava que se ele se curasse com o psicólogo, ele ia deixá-la. Depois, ela foi à psiquiatra dele e bate na psiquiatra, né? O que é isso? É o inconsciente dele, aquele homem todo certinho, educado e bem apessoado. É o inconsciente dele. Vivia numa casa, a casa dele totalmente caótica. A casa dele nos foi mostrado em slides pelo Adenauer. Na época, já tem alguns anos esse trabalho, que foi em 2014 que ele nos apresentou. A casa do rapaz era total bagunça, vida do inconsciente dele. O que está em torno de nós, como está a nossa casa, é o que está no nosso interior. Eu vejo muito isso quando eu vou aplicar Feng Shui numa casa, né? Não tem como a gente não ver o estado. Mas a gente não vai ver, a gente vê analisando dessa forma, né? Profissional mesmo. Não... Então, ela é uma projeção do ideal dele de mulher, essa mulher que ele arrumou. A projeção do ideal de mulher dele, daquele homem todo certinho, desequilibrada, caótica, doente. Mas eu estava falando do apartamento dele. Gente, o apartamento dele, a gente viu os slides do apartamento inteiro dele. Era uma coisa pavorosa. Eu acho que qualquer pessoa que não tinha nada a ver com ele, que entrasse lá, não ia conseguir entrar da porta para dentro, porque era lixo amontoado por todo lado, lixo, restos de fast food, lixo mesmo, coisas estragadas, né, restos que ele, por cima de tudo, de televisão, de sofá no chão, por todo lugar, tinha lixo na casa dele, papéis, panfletos, tudo que é coisa, que ele acumulava pilhas e pilhas e pilhas para ler um dia e nunca lia, era lixo. O apartamento desse senhor era um depósito de lixo, mas era uma moradia, ele morava no meio disso tudo. Então, essa mulher era o inconsciente dele, isso é o lado sombrio dele, por isso que ele atraiu essa mulher. Ela foi se tratar com esse psicólogo depois, né? E deixaria a prostituição, se aquele homem fosse dela. Isso é o que ela dizia para esse psicólogo.
que deixaria a prostituição se aquele homem fosse dela. Ela surtou, foi internada, quase morreu. Ele cuidou dela, deu casa, cuidados, mas não ficou com ela. Ela não voltou à prostituição, pelo menos até então, né? Naquele período. Ele se tratou por 6 anos, parou o complexo de ter que ler tudo que é lixo que ele guardava, de conhecer tudo que é coisa, tudo, era panfleto de todo tipo, ele guardava. E curou a ejaculação precoce, que vinha disso, desse caos que estava dentro dele. Prostituição, desequilíbrio energético, detentor da projeção coletiva, imagem coletiva do desejo do outro. Eu sou a mulher que todos desejam, né? A imagem coletiva do desejo do outro é o que a mulher, que a prostituta em geral carrega, mesmo que inconscientemente. Eu sou aquela que todos desejam, mas são pessoas vazias de alma, né? É a possibilidade de entrar em contato com o vício, né? É muito mais difícil deixarem de ser prostitutas. É muito difícil deixarem de ser prostitutas. Viciação e inércia, desejo mágico. Jamais ficam ricas com isso, mas não largam, pois é por vício e não é por necessidade. Então, o lado sombra daquele homem todo certinho, tudo isso, toda essa bagunça que tinha na vida dele, ejaculação precoce, né? E atraiu uma prostituta. A ejaculação precoce, o que dizem alguns psicanalistas? Ele foi traído, né? E inicialmente a namorada trocou ele por outro. Depois ele passou a ter ejaculação precoce. O que alguns psicanalistas dizem da ejaculação precoce? É o homem, que pode ser inconsciente e consciente também, que tem raiva das mulheres, quer se vingar de alguma forma, e aqui essa trocou ele por outro. Então, é um desejo de se vingar. Então, o que a ejaculação precoce dele vai fazer com a mulher? Apenas sujá-la e frustrá-la. Né? Então, o desejo dele, seja consciente ou inconsciente, é sujar e frustrar a mulher, porque ele quer se vingar da mulher, seja ela quem for. E ele passou a ter esse problema depois, né, quando começou a sair com essa outra, depois que essa trocou ele por um outro. Então, alguns psicanalistas dizem que é isso, a ejaculação precoce, é o desejo de apenas sujar e frustrar a mulher, porque é uma vingança. É o lado sombra. Eu acho que é bem claro, né? Essa situação, assim, claro que tem vários tipos de sombra, mas aqui está mostrando justamente um caso que foi para o lado sexual, porque o nosso assunto é esse, né? É energia sexual. Oi, Eva, é a Rúbia. Eu queria fazer uma pergunta dentro disso que você falou, que me fez pensar em uma outra condição, né? Aqui a gente está vendo um exemplo que você citou de uma pessoa totalmente desorganizada, né? Mas também tem o contrário disso, que são as pessoas que a gente pode considerar com transtorno obsessivo compulsivo. Então, de todos esses estudos que você fez, o que seria esse transtorno obsessivo compulsivo? Nesse caso, tem alguma relação com a sexualidade também, com relacionamento? Porque ele começa já na tenra infância, né? Uhum. Pode ser que alguns casos tenham a ver, mas nem todos. O TOC é transtorno obsessivo compulsivo, né? A pessoa repete sempre o que ela faz. Então, se é no lado da sexualidade e ela faz isso, pode ser o TOC, que levou para essa área, o transtorno obsessivo, né?
Mas transtorno obsessivo tem outras coisas também. Geralmente, as pessoas que têm um elevado número, uma elevada incidência do número 4 na numerologia dela, no mapa numerológico, ela pode sofrer de toque, porque o 4, ele é muito perfeito, muito perfeitinho, ele quer ser, é uma síndrome do perfeccionismo. E ele quer tudo muito organizado. Então, ele fica o tempo, vira toque, querer arrumar, se alguém mexeu 1 milímetro lá naquilo que ele colocou tudo dobradinho, 1 milímetro, ele percebe, porque virou doença. O toque pode ser uma qualidade que adoeceu, né? Porque é o excesso de organização. Organização é uma qualidade. Mas ele ficou tão excessivo, aquilo que virou doença. Pode ser por outras desordens, né? Não necessariamente, mas dentro da sexualidade da pessoa também pode ser um transtorno obsessivo, a compulsão pelo sexo. Inclusive, tem casos de pessoa doente mesmo, né? Em relação ao sexo, né? Vira uma doença. Teve até uns atores, né? Ator que teve que se tratar disso. Não sei se eu respondi, Ruby. Sim, sim. Muito obrigado. Por nada. Estou aqui à disposição. Esse outro caso a gente poderia até pular, mas é o da Mary Shelley. Esse adultério, não necessariamente adultério de trair o parceiro, né? Adulterar a vida, ir por caminhos adulterados. Mary Shelley, esse aqui era o sobrenome dos pais dela, né? Shelley era o nome do escritor inglês, o Percy Shelley, com quem eles viveram maritalmente um tempo. Eu acredito que ele é um desses maridos aqui que morreu. Não lembro se foi o último. Eu até vou pesquisar como que morreu o Percy Shelley. Então, a Mary Shelley, né, aqui sobrenome da mãe e do pai, ela nasceu em Londres, 30 de agosto de 1797, e morreu em fevereiro de 1851. Pai filósofo e mãe pedagoga e escritora. Estigma segundo a psicologia do espiritismo, aqui. A mãe morre e ela tinha 4 anos. Pai se casa e ela não gosta da madrasta. Com 16 anos, vai à cata de um namorado. Achou um homem casado, como o pai dela estava casado com a madrasta. E mais velho, da idade do pai dela. E ela engravida. A criança morre quase na hora de nascer. E mais 2 vezes ela perde filho, o terceiro aos 21. Ela escreveu Frankenstein aos 21 anos, a história do Frankenstein, que todos conhecem. A história do Frankenstein surgiu por acaso. Ela não era escritora, a Mary Shelley, a mãe dela era. A Mary, o Percy Shelley, esse com quem ela viveu, acho que Lord Byron, se não me engano, e mais um amigo, eram 4 amigos, numa noite de tempestade, né, muita tempestade, de raios, de trovoadas, eles juntos, numa sala, com toda essa tempestade, né, barulhando, eles, um deles teve a ideia, vamos escrever uma história de terror e ver qual que é a melhor. A Mary Shelley, nessa noite de tempestade, escreveu Frankenstein, conhecido até hoje, que virou o Frankenstein todo remendado, né, que acho que todos vocês devem conhecer, pedaço de um cadáver, pedaço do outro, um ser todo remendado. Parece que Mary está escrevendo o lado sombrio dela, remendando, tentando remendar toda a vida dela,
e remendando, né, nessa história que ela escreveu. Engravida aos 24 anos e, de novo, o marido morre afogado. Então, eu acho que aqui devia ser o Shelley com quem ela viveu. E o Shelley reclamava muito dela, era o grande amor da vida dele. Mas depois que vai morar junto, né, que as sombras aparecem, ele reclamava muito que ela era extremamente infeliz, insatisfeita e reclamando o tempo todo. Já não era mais a moça de antes que ele conheceu. Aí ele morre afogado. Não teve mais ninguém e morre aos 54 de um tumor. Ela resolveu adulterar e teve essa vida. Colocaram nesses estigmas aqui, segundo a psicologia do espiritismo, né? Então, quando a gente resolve adulterar a nossa vida ou fazer um caminho de vingança, a gente colhe tudo isso na vida. Então, adulterar serve para todos os setores da nossa vida, né? E como a gente sempre fala, nem todas as pessoas vêm para cumprir aquele karma. Ah, é karma, eu vou cumprir esse karma para na próxima vida não ter que passar de novo. Não. Às vezes a gente é que toma a direção de caminhos tortuosos. E aí arca com as consequências, porque temos o livre-arbítrio para escolher um caminho tortuoso ou não. Mas uma vez que escolhemos, não existe livre-arbítrio para as consequências. Uma vez que adulteramos o nosso caminho, tem consequência e isso não existe livre-arbítrio, vai ter que colher, né? Assim como o adultério em relação aos companheiros. Uma vez plantado, a gente colhe. Um homem com uma mulher e amante é adúltero, né? Porque foi dito para a gente viver bem, não adulterarás, não cobiçai a mulher do próximo. Aguardava-se o prometido, a prometida. É cisão da psique, né? Esse corte da psique é como se ele fosse duas personalidades. Então, uma é aquele homem certinho lá que vive com a esposa e filhos. O outro é o adúltero, que é obrigado a ter uma amante lá fora. Ele não vive sem essa vida. E se essa descobre e separa, ele vai casar de novo, ele vai fazer o mesmo com a outra. Porque existe isso nele. Nesse ser. Pode ser homem ou mulher. Né? Mas é uma cisão, na verdade. E ele ou ela não vai conseguir viver numa vida e manter aquela vida corretamente. Ele vai procurar um caminho tortuoso em algum momento da vida. Então, é realmente complicado, porque isso junta tudo aquilo, o vício, a compulsão, né? Vicia na situação, vicia na variedade. A pessoa não tem amor pela legítima intimidade, conhecer íntimo e profundamente o outro. Não, é a variedade que importa. Então, acontece isso, se essa pessoa casar e existe essa cisão da psique, ela vai fazer de novo, né? Podemos mudar? O fogo sagrado da criação da vida está adoecido, voltado apenas para o desejo e o prazer físico, esquecidos do verdadeiro destino dessa energia sagrada, que, se bem utilizada, nos regeneraria por inteiro, corpo e alma, e nos levaria de volta ao paraíso que perdemos, caímos do paraíso pelo sexo. Né? Isso já falamos em vários outros termos, que o mundo todo está desse jeito, não é um paraíso, porque à medida que o sexo é tratado como algo banal, palavras de baixo calão, fantasias chulas, atrai seres doentes para nascer, seres dos umbrais,
né? Então, para voltar ao paraíso, ou transformar este mundo num paraíso, é o sexo tratado como um ato sagrado de religação para começar a atrair seres melhores, atrair devas para nascer aqui. Aí este mesmo mundo aqui nosso vira um paraíso. Ou a gente vai para um outro paraíso, um outro plano melhor, né? Eu sempre uso a analogia aqui de plano melhor dos devas, sair da série humana e para a série deva, ou seja, um outro mundo um pouquinho melhor. Então, sem esse trabalho fica difícil este mundo aqui se transformar também num paraíso, porque feito utilizando a energia sagrada nesses termos, só vai continuar atraindo seres, né, nesse nível espiritual. Fica difícil sairmos. Gente, esse próximo, assim como eu fiz aquele desenho da energia aqui, né, que é um círculo, é um de nós, uma pessoa, aí tem lá Carminha, pai e mãe, os parceiros sexuais, tudo tá. Assim como eu fiz aquele desenho, eu fiz esse próximo, que no presencial, eu fazia esses desenhos no papel, no cavalete, e explicando. E aqui é diferente, né? Então, eu coloquei os desenhos no slide para tentar passar para vocês. Eu não tinha colocado nos anteriores. E nem tive coragem de colocar nas anteriores vezes que eu já passei para vocês, tá? Mas nessa, eu coloquei também, o próximo slide, aquilo que eu fazia no presencial, desenhando e explicando, tá? Que são esses desenhos aqui da cruz. Então, já expliquei lá atrás na cruz para vocês, que é o caminho, a haste vertical da cruz, o caminho. E o horizontal, a vida. Aqui é o masculino, aqui é o feminino. Aqui está o chakra Kundalini, a energia Kundalini, a serpente Kundalini enroscada, o coração e o cérebro. Então, quando a gente trabalha, aqui representando a subida da Kundalini, quando a gente trabalha de maneira sagrada, como um ato de religação mesmo, à fonte divina, em casais, ou nos exercícios de solteiro, com a respiração alternada, ida e pingala, coisa e tal, né? Mais para frente a gente vai continuar vendo isso. Então, o que acontece? Aqui nossos canais masculino, né, no azulzinho, isso foi desenhado à mão aqui, por isso que tá tortinho, e o feminino, ela vai subir dessa forma por dentro dos dois, né? E se a gente está fazendo exercício sozinho, não tem parceiro, ele vai subir pelos nossos canais masculino e feminino, esquerdo masculino, direito, esquerdo feminino, direito masculino, né? Ida e pingala. Então, quando a gente faz também o exercício de solteiro, a nossa energia Kundalini vai subindo pelos dois canais que temos em nós mesmos, o masculino e o feminino, vai chegar ao cérebro, na nossa pineal, nosso terceiro olho, e expandir essas setinhas para fora, está representando a expansão do nosso terceiro olho, a clarividência, aquilo, né, que eu já venho explicando. Quando essa energia chega limpa e pura aqui em cima, ela faz a limpeza. Se depois de desgastar ela aqui embaixo, com o sexo de forma errada, nos espaços, na promiscuidade, e fizer ela subir, o que vai chegar aqui em cima? Só a fumaça, né? Se já queimou toda a energia aqui, o que vai subir? Só a fumaça. Fumaça faz o quê? Fumaça encobre a visão. Então, cada vez
a gente vai tendo menos visão de tudo, né? A nossa clarividência, que era para ser aberta já essa altura do campeonato do planeta, vai ficar cada vez mais fechada. Por isso que tem tanta gente fechada, tapada. Não consegue ver nem o que é bom para si mesmo. Não sabe nem o que quer para si, quanto mais para sua essência. Tapados mesmo, gente. Porque se sobe a fumaça, vai empanar tudo. Então, se ela sobe limpa, ela vem abrindo, ela vem passando em todos os chakras e chega aqui, abre a nossa visão cada vez mais. E daí, se trouxer ao coração, transforma em amor, vai transformando em amor. É unir o desejo sexual ao anseio de crescimento espiritual. E transformar em amor aqui na altura onde cruza, onde formamos uma cruz, né? Depois desse desenho vem a outra parte. Aqui a gente está trabalhando para cima. Ato sagrado, respirações, cóccix contraído, mentalizando, respirando, trazendo energia para cima. Tudo junto ao mesmo tempo. Para abrir. Mas vamos ver como que fica quando trabalha para baixo. Antes disso, eu sempre falo, aqui tem existe a lei do 3, Pai, Filho, Espírito Santo. É a lei do 3. Pai é azul, Filho amarelo é a luz, Espírito Santo é a energia Kundalini, que a gente coloca como vermelho ou rosa, né? Quando a gente trabalha essa nossa energia para cima, nos curando, nos libertando, ampliando nossa clarividência, nossa consciência, é o próprio Espírito Santo que a gente está trazendo para cima. É a nossa energia Espírito Santo, a Kundalini. E como que fica essa energia quando trabalhamos para baixo? Porque a energia Kundalini, Pai, Filho, Espírito Santo, são 3, é a lei do 3. Homem, mulher e o fogo que une os dois, né? Sempre 3. Energia, polo negativo, positivo e o neutro, sempre são 3, é a lei do 3. Quando trabalhamos para cima, vem para cima o nosso Espírito Santo, para nos dar asas, né? Aquelas asas que a gente vê depois. Vamos ver como fica quando trabalha para baixo. O que acontece quando a Kundalini é trabalhada inversamente? Ou seja, na promiscuidade, né? Ou mesmo casados, nem todo mundo que é casado, eu já falei, não é porque é casado que faz certinho, faz casado, mas na hora do sexo não tem o ato como algo sagrado, é tratado no baixo, na baixa vibração mesmo. Então, não é porque é casado que faz certinho. O coração permanece aqui, mas como que ele está? Está vazio, está transparente. Olha como está aqui, né? A pessoa que é compulsiva, sexual, como a gente já falou, ela não ama a si mesma. Ela tem baixa estima, baixo amor próprio. E ela está vazia de alma. Então, é o que representa esse coraçãozinho vazio aqui. E na compulsão sexual, assim como noutras, na comida, ela acha inconsciente, né, gente? Inconsciente, que vai preencher o vazio de alma que ela tem. Então, ela começa a busca desenfreada de alguma coisa, em algum vício. Todo excesso pressupõe uma falta. Seja o álcool, seja a comida, seja sexo, todo excesso pressupõe uma falta, o vazio que está aqui. Aqui são 3 maneiras de se trabalhar a energia. Estacionada,
que é não trabalhar, ela está aqui parada, nem sobe nem desce. O que também não é bom, mas ainda não tem tanto prejuízo. Ela simplesmente, a serpente de fogo da pessoa vai ficar estacionada. Trabalhada para cima, é isso que a gente acabou de ver, né? E trabalhada para baixo, o trabalho inverso. Se essa energia, quando ela sobe, é a lei do 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ela desce, ela continua sendo 3, mas ela fica nessa forma aqui. Eu só consegui desenhar dessa forma aquele tridente famoso que todo mundo conhece, né? Se ela é energia que está dentro dela, a lei do 3, Pai, Filho, Espírito Santo, são 3, homem, mulher e o fogo sagrado que une os dois, são 3, e depois vira 3 com o filho desse casal, também, né? Enfim, quando ela desce, ela continua tendo um 3 ali com ela. Então, os clarividentes, quando eles veem isso aqui, eles veem, os clarividentes conseguem ver isso aqui. A energia da pessoa que desceu não é mais vermelho límpido ou laranja, ela é um vermelho escuro, ela está enegrecida e continua tendo os 3 aqui na pontinha. É o tridente conhecido aquele. Então, estes seres se transformam, são literalmente os anjos caídos. Se transformam em verdadeiros demônios. Aquilo que chamamos, né? Era um anjo caído, era um anjo que caiu, porque não conseguiu passar na última prova e caiu. E se torna isso aqui. Aqui, há anos atrás, eu trabalhava com uma senhora que as coisas claramente. Eu vejo de vez em quando, e assim, não é eu que escolho ver naquela hora. Às vezes eu vejo, de repente, eu vejo tudo em torno de uma pessoa, mas não é que eu digo, eu vou ver agora essa pessoa e pronto. Não, não é assim. De repente eu vejo, sem que seja minha escolha. Mas essa pessoa ela via todo mundo, a dona Eva. E ela me dizia, como a gente trabalhava, né, no trabalho espiritual juntas, ela dizia que ela via as pessoas daqui para baixo, a energia dela, como se fosse um piche, sabe aquele piche que fazem asfalto quando ele está o piche fresco? Ela via, parecia um piche, assim, escorrendo, uma coisa gosmenta, totalmente escura e escorrendo. Ela via dessa forma. E às vezes, nessa escuridão toda, a gente consegue ver a cauda, que nada mais é do que a energia Kundalini que a pessoa trabalha inversamente. Em vez de fazer ela subir de forma sagrada, para trabalhar a elevação, que a energia não é só para ter filho, é para trabalhar nosso crescimento espiritual, a pessoa trabalha o inverso. Então, gente, os demônios que a gente tem no nosso planeta, eles têm essa caudinha, a gente aqui não vê. Infelizmente. A Kundalini deles foi trabalhada inversa e continua sendo trabalhada inversa, né? Aí, para limpar, vai dar um trabalhinho para a pessoa fazer essa limpeza e reverter o caso. Vocês têm alguma pergunta antes da gente passar? Tá. Então, aí... Abre para perguntas. Uhum. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode começar.
Não? Mas não, né? Se o pessoal não está com dúvida, tá tudo bem. Então, Acho que não, porque daí se a gente entrar no próximo slide, aí acaba dando tempo de vocês, né, que tem outro compromisso. E então a gente pode fechar aqui. Eu acho que não tem mais por hoje nada a acrescentar. Eu já acrescentei esse desenho que eu desenhava. Isso eu vi seu desenho hoje, né? Muito bacana. Então, mais uma vez, Eva, nós temos que, falando em nome do grupo, né, te agradecer muito, né, sua disponibilidade, dedicação e carinho conosco, né, trazendo sempre essa questão, né, dessa educação sexual. Exato, o sexo é a base da vida. Então, a base da educação também deveria ser sexual, no sentido de orientar o valor dessa energia, né? E então é isso. Eu que agradeço, tá? Vocês estarem dispostos a estar absorvendo, né? E analisando esses conhecimentos. Eu que agradeço. Namastê a todos.